tema da nossa mensagem é a bênção de Deus na família e no trabalho. A partir do nosso estudo, que a gente está continuando, né, o estudo de Gênesis. A família e o trabalho são dois assuntos que causam bastante confusão dentro da igreja. Mas não deveria causar confusão, né? Tem muita gente que usa vários termos, várias ideias que às vezes não estão presentes ali na Bíblia para tratar sobre esses assuntos, sobre trabalho e sobre família, né? Mas a Bíblia ela trata de forma bem clara e bem interessante esses dois temas, né? Lembrando que a gente tem que entender que existem textos na Bíblia que eles são textos que eles estão descrevendo as coisas, estão contando as coisas. Eles não estão mandando, certo? Existe uma diferença muito grande. É por isso que quando a gente estuda teologia, né? Uma das coisas que a gente aprende é que, por exemplo, não se faz doutrina em livro histórico. A gente não deve defender doutrina em livro histórico. O que isso quer dizer? Que a gente não deve pegar um livro de história, por exemplo, Gênesis, no caso aqui, o Pentateuco, mas está narrando as histórias aqui. Aí você pega a história de um patriarca e você vai aplicar aquilo na sua vida. Não, você tem que olhar ali, enxergar o princípio que aquele texto está tratando e evitar os costumes da época, os problemas e as dificuldades. Então, daí a dificuldade que a gente tem quando trata sobre esses dois temas, né? Sobre família e trabalho. Por isso que é importante um texto como esse, uma passagem como essa, que vai ajudar a gente a esclarecer alguns pontos de vista em relação a esses dois temas. O que a gente sabe, e essa é a nossa defesa logo no início, é que ambos são bênçãos do Senhor para o homem. E eles devem ser vistos na perspectiva bíblica para que Deus seja glorificado em ambos, apesar de nós. Ou seja, tanto o trabalho quanto a família são bênçãos de Deus na vida da gente. E que assim, apesar das nossas dificuldades, apesar dos problemas que tem na minha família e na família de vocês, Deus ele usa a família como uma fonte de bênção. Assim como o trabalho da gente, que o trabalho é difícil, o trabalho é complicado, às vezes você tem que lidar com pessoas, mas é uma bênção de Deus o trabalho, é uma bênção de Deus a família. E textos como esse nos ajudam a enxergar a beleza da graça de Deus atuando nessas áreas. Porque assim, a gente tem uma visão muito distorcida sobre família. Normalmente nós evangélicos a gente acha que pelo fato da gente ter se arrependido dos pecados depositado da fé em Cristo Jesus, todos os problemas se acabaram. E não vai ter mais problema nenhum, é só vitória, é só bênção, é dinheiro, é prosperidade e tudo vai dar certo. Não é assim. Quando você vê um texto desse, que a gente vai começar a estudar e investigar agora, né? Você vai ver que tá cheio de problema a vida dos homens aqui e das mulheres. Mas é problema em cima de problema. E problema que com certeza nem eu nem você está passando. Vocês vão ver daqui a pouco quando a gente começar a ler aqui o negócio. E mesmo assim, a gente vê Deus sendo gracioso e bondoso, apesar da confusão que a gente arruma. Então, esse é o nosso desafio. O tema da nossa mensagem é esse, né? A bênção de Deus na família e no trabalho. Nosso desafio agora é olhar para o texto bíblico e ver esses dois temas, ou seja, a família e o trabalho, como bênçãos de Deus para a vida da gente. Né? Então vamos ler o texto? Vamos ler aí Gênesis 29, nós vamos ler a partir do verso 31 até o finalzinho do capítulo 30. Eu fiz essa divisão porque ela me pareceu mais natural diante daquilo que a gente estudou no tema do estudo passado, e ele fica mais natural nessa divisão que eu fiz aqui, tá bom? Acompanhe a leitura. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31
Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: Desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: Afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado a mim, o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho.
Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar, à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também para minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isto, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punham os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Até aqui a leitura. Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, rogamos a tua bênção, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ajudar a entender que as nossas famílias e o nosso trabalho são uma bênção que glorificam ao Senhor. Assim nós oramos, que o Senhor nos ajude, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro de Gênesis desde o capítulo 1. Já passamos aí da metade do capítulo, já estamos caminhando aí já para os últimos capítulos de Gênesis, né? Gênesis é o livro dos começos, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés.
Esse livro ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, trata da criação de todas as coisas. Capítulo 12 até o capítulo 50 trata da criação do povo de Deus por meio da história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós estamos na história de Jacó. A gente já caminhou aqui, Jacó enrolou, enganou o pai, enganou o irmão, fugiu de casa jurado de morte, foi para casa do tio, foi enrolado pelo tio, que foi o tema do nosso estudo passado, né? Não se engane no amor, né? E aí o amor, aquele amor verdadeiro, ele é um amor que se sacrifica, assim como Jacó se sacrificou para casar com Raquel, mesmo sendo enganado pelo o sogro, né? Ele ainda se sacrificou e trabalhou porque amava a sua esposa. Então, o marido deve fazer o quê? Amar a sua esposa e se sacrificar por ela. Essa é a maior prova de amor. Amor bíblico não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude, né? E aí a gente viu também que o amor ele é o quê? Perseverante. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, foi enganado, trabalhou mais 7 anos para conseguir casar com ela. Ou seja, Jacó teve que ser um homem perseverante para conseguir, para provar o seu amor para com aquela mulher que ele amava. 14 anos trabalhando para poder casar com ela, né? Pagar o dote para poder casar com ela. Ele queria mesmo, né? Então, ou seja, o amor de verdade é aquele que sempre persevera, né? E hoje, na sequência do nosso estudo, hoje a gente vai falar, ainda dentro dessa temática aqui do amor, né? Mas olhando a partir da perspectiva dessa construção da história da família de Jacó e do trabalho, né? Então, a nossa pergunta que vai nos ajudar aqui a estudar o texto hoje é essa daí. O que precisamos entender sobre família e trabalho aqui nesse texto? Como eu falei para os irmãos, a nossa dificuldade é porque a gente olha para esses temas de forma muito desastrada ou com uma teologia totalmente contrária ao que a própria palavra diz. E a gente tem que olhar para a Bíblia e para aquilo que ela se propõe a nos ensinar com a perspectiva correta, para que a gente entenda aquilo que o texto está nos ensinando e como a gente pode aplicar esse texto na nossa vida. Então vamos lá. O que nós precisamos aprender sobre família e trabalho? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender que Deus ele usa famílias quebradas para a sua glória. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que aprender. Deus usa famílias quebradas para a sua glória. Significa que... Por que eu coloquei essa primeira lição? Meus irmãos, é só prestar atenção no texto. Que danado de família é essa aqui? Já começou tudo errado. O sogro, o cara trabalhou 7 anos, o sogro deu um cano, enganou o cara. Colocou a irmã mais velha no lugar da outra que ele queria. Aí depois ele casou com a segunda. Trabalhou mais 7 anos, trabalhou 14 anos, não recebeu R$1. O sogro enrolando ele. Então, que família, se você olhar sem a perspectiva correta, e aí o que é interessante, às vezes a pessoa diz assim, não, mas Deus quer que a gente tenha uma família perfeita, não sei o que lá. Eu digo, é verdade, sempre foi plano de Deus que as nossas famílias fossem perfeitas. Criou Adão e Eva, perfeito, no lugar perfeito, no jardim perfeito, tudo perfeito. E o que foi que nossos pais fizeram? Besteira, pecaram. Isso mostra o quê? Que nós não temos famílias perfeitas. Nossas famílias têm problema, meus irmãos. Não é só a sua família, não. Olha para a família de Jacó. Tu quer uma confusão maior do que essa, meu irmão? Então, preste atenção nisso aqui. Essa é uma grande lição. Deus usa famílias quebradas para a sua glória. A família pode estar toda espedaçada. Deus vai lá e usa. Até nos piores momentos, Deus está ensinando a gente.
Vamos olhar com cuidado aqui. Vamos lá. O texto ele é tão maravilhoso que o primeiro verso que a gente leu, Gênesis 29, 31, já começa o texto dizendo que Deus vê, né, e ouve os desprezados e concede uma grande bênção a Lia e a Jacó, que são os filhos. Tá aí, né? Capítulo 29, verso 31 a 35, capítulo 31, e verso 31. E aí depois você vai para capítulo 30, verso 17, e depois capítulo 30, verso 1 a 21. Essa longa passagem que a gente leu aí, ela mostra a bênção de Deus. Estava lá Lia. Lia sabia que era desprezada. Ela não foi escolhida por Jacó. Ela não foi escolhida por Jacó. Jacó não gostava dela. A versão, né? Ela só tinha verso 17. Ela só tinha o verso 17 do capítulo 29. Ela só tinha os olhos bonitos. A coitadinha deveria, não sei, deveria ser feia, não sei. Ou deveria ser... Porque assim, irmãos, vamos lá, né? Estereótipos, né? Ou seja, a beleza ela muda de país para país e de época para época, certo? Na antiguidade aqui, uma mulher bonita provavelmente aqui tinha a ver com... Às vezes tinha a ver com se a mulher era muito maguinha, o cara não queria casar com ela. Por quê? Na cabeça do povo antigo, lembra? Na antiguidade, o povo não entendia de medicina. Assim, entendia, mas a medicina daquela não existia exame, ninguém sabia nada disso, né? Então, por exemplo, uma mulher magrinha, o pessoal, não, essa daí não tem condições de ter filho, não vai nem ter. Então, mulher que tinha o seio grande, ou era mais cheinha, né? Aí o cara olhava e dizia, ó, ela tem a cintura larga, ou seja, ela é parideira. Então, você tem, por exemplo, as mulheres. Quem era uma mulher bonita na Grécia Antiga? Ela tinha que ser gordona. Se ela fosse magra demais, ninguém queria casar com ela. Por quê? Significava que ela era uma escrava. Ou que ela era pobre. Você vai na Inglaterra, quem é que era um homem bonito? Você sabe quem é que era um homem bonito? Na Grécia Antiga, o homem tinha que ser queimado. Queimado pelo sol. Tinha que ser bronzeado. Aí, quando a mulher olhava pro cara, o cara bronzeado, dizia, ó, ele é trabalhador, ele é saudável, porque ele trabalha lá fora. Então, esse aí é um homem para eu casar. Mulher tinha que ter a pele sem ter nenhuma queimadura de sol. Se ela tivesse queimadura de sol, era escrava. Não servia para casar. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, entenda, do ponto de vista da cultura, a pobre Dali era desprezada. É tanto que, provavelmente aqui, ela já era velha para os padrões. Velha aqui é quantos anos, pastor? Olha, as mulheres na antiguidade casavam entre 14 e 16 anos de idade. Uma mulher velha aqui, ela provavelmente devia ter aqui os seus 28, 26 anos. Era considerada já uma mulher que passou da idade de casar. Nesse contexto aqui. E aí, ou seja, ela queria quem? Ele queria quem? Ele queria Raquel. Foi enganado. E aí ela era desprezada pelo marido. E aí você entende a beleza do verso 31 do capítulo 29. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, foi Deus quem viu. Então, ou seja, as nossas lutas e dificuldades, não se preocupem. Deus, ele vê. Você não está sozinho quando você está passando uma luta. Deus, ele está lhe vendo. Deus, ele viu Lia aqui. Ele está vendo a sua luta e o seu sofrimento. Isso é muito lindo, né, não? Se fosse pentecostal, eu dava um glória a Deus. Porque é muito legal isso aqui, não é verdade? Ou seja, Deus, ele olha para...
ele olha para nossa dificuldade. Eu poderia terminar a mensagem aqui. Você já parou para pensar nisso? Deus que criou todas as coisas, criou o universo inteiro, ele olha para a sua dificuldade. Olha que coisa bonita. A Lia estava lá, desprezada pelo marido, desprezada pela irmã. A irmã tinha raiva dela. Olha, tomou meu marido, meu amigo. O caba trabalhou 7 anos para casar comigo, tu foi se metendo na história. Né? E aí Deus vai lá e olha para ela. E o que é que Deus faz com essa mulher que é desprezada? Dá a ela a maior de todas as bênçãos da antiguidade. Que é o quê? Ela engravida. Ela engravida de 4 filhos logo, né? Do verso 31 até o verso 35, ela engravida 4 filhos. Aí Raquel fica com inveja. Aí olha os problemas da família, né? Capítulo 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Ela teve ciúme da irmã e fez o quê? Verso 2 do capítulo 30. Arrumou uma briga com o marido. Ei, me dê filho! Aí o cara fica com raiva dela. E eu sou Deus? Para te dar filho? Aí presta atenção, meus irmãos. Você acha que a sua família tem problema? Leia a Bíblia direito. Olha a ruma de confusão que vai começar agora. Se já não bastasse as duas, uma irmã brigada com a outra, o que é que acontece aqui agora? Olha a ideia de Raquel. Olha a ideia de Raquel. Beleza. Eu não tenho filho, pega a minha serva. Pegue Jacó, tenha relações com ela. Porque como ela é minha escrava, o filho que nascer dela, quem vai criar ele sou eu, ele vai ser meu filho. Dá a escrava para Jacó. Aí a escrava de Raquel, Bila, tem um filho. Depois ela tem o segundo filho, né? 2 filhos. E aí Raquel se sente um pouquinho especial aí. Aí você acha que tem problema na sua família? Continue lendo a Bíblia. Olha o tamanho de problema que Jacó arrumou para a vida dele. Aí Lia já tinha dado 4 filhos, fez o quê? Pegue minha serva também. Né? A serva de Raquel, que é Zilpa. E aí, mais 2 filhos. Você acha que a sua família tem problema? Ainda vem com mandinga. Com misticismo aqui. Né? Isso aqui, a mandrágora como se fosse uma raiz que o povo na antiguidade usava para fazer chá, que dizia que curava, que dizia que a mulher que não tinha filho dava filho. Olha, meus irmãos, você acha que a sua família tem problema? É porque você não lê a Bíblia direito. Aí Raquel, olha essa invenção. Aí Raquel faz o quê? Vê o filho de Lia vindo com as mandrágoras na mão. Raquel bate o olho. Eita, isso é mandrágora. Se eu fizer um chá, eu vou engravidar. Me empresta a sua mandrágora. Me dê, menina mandrágora. Aí Lia se mete. Não, já roubou meu marido. Olha a confusão. Já roubou meu marido. Tu quer roubar a mandrágora do meu filho? Mulher ruim. Aí Raquel fez. Aí você acha que a sua família é ruim? Olhe para a Bíblia. Aí o que é que Raquel faz? Se você me der mandrágora, eu troco pelo meu marido. Só uma noite, você fica com ele. Prostituição. Não é prostituição porque eles são casados, né? Mas negociando o relacionamento sexual, vendendo. Tá aqui, meu irmão, tá na Bíblia. Você acha que a sua família tem problema? Olhe para a Bíblia. E aí o que acontece? Ela aceita. Olha, Jacó não sabe nem da conversa. Isso é muito legal esse texto aqui, né? A Bíblia é muito engraçada, é porque o pessoal não lê direito, mas é muito engraçado. Ela faz a negociação, Lia faz a negociação com Raquel, né? Aí finalzinho aí do verso 15, né? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Aí beleza, ela negociou. Aí lá vem Jacó trabalhando, passou a tarde, o dia trabalhando, quando Jacó tá chegando, verso 15 do capítulo 16. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele, ou seja, não esperou nem ele chegar. O coitado saiu ao encontro dele e disse assim:
e disse: essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. Eu acho que na hora Jacó fez, eu sou um produto. Ela disse: cala a boca, vá pra tenda. Eu comprei você, meu gatinho selvagem, vá pra lá. Meu Deus do céu, tu já pensou no tamanho da confusão? Primeiro, aqui, isso aqui é interessante. A gente vai, tem um outro exemplo mais aqui na frente. Mas é importante pensar nisso aqui. Isso aqui era uma crendice popular. Você já viu chá fazer mulher engravidar? Isso era uma crendice popular. Aquelas, eu não sei se os irmãos tiveram experiência. Eu tive, porque minha avó fazia esse negócio, fazia esse chá, lambedor. Minha avó fazia aquela reza que eu tinha medo quando minha avó fazia. Minha avó fazia essas mungangas, a mãe do meu pai. E aí, essas crendices e esses costumes que tá acontecendo aqui. Essa negociação por essas mandrágoras, que era um tipo de raiz de planta, tem essa ideia de que esse negócio vai fazer ela engravidar. E aí, meus irmãos, o mais legal, sabe o que é? E aí, ó, presta atenção nisso aqui. Se você não tomar cuidado, você termina lendo o texto bíblico errado. Por exemplo, verso 17. Raquel negocia as mandrágoras. Provavelmente ela fez lá o chá ou a comida, comeu e não deu em nada. O que acontece? Verso 17. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu. Ou seja, a Bíblia ela tá cheia desse tipo de ironia. Ou seja, o ser humano tentando fazer as coisas para dar certo, e aí Deus ri na cara da gente. Porque quem manda na vida não somos nós, é Deus. Tá aqui, ela pegou lá, fez o chá lá das mandrágoras, fez não sei o que lá, vendeu o marido para a irmã, não sei o que lá, e deu em quê? Em nada. Quem foi que foi grávida? A irmã. Que ela tinha raiva. E aí, a irmã ainda ficou mais grávida mais 3 vezes. E ela, nada. E aí, verso 22, é que Deus se lembra de Raquel. Ou seja, essa mulher que fez essas mungangas, fez essas crendices popular, que vendeu o marido, que era invejosa da irmã. Ou seja, só o que não presta, né, Raquel? Essa mulher que era desse jeito, Deus faz o quê? Deus se lembra dela. E permite que ela engravide de um filho, né? E ela bota o nome dele de José. Ou seja, meus irmãos, Deus ele se lembra daqueles que sofrem, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente faz tudo errado. Deus ele é um Deus tão gracioso e tão bondoso que ele olha para a gente, ele escuta a nossa oração e ele se lembra da gente. Ele não esquece da gente. A gente pode achar que ele está esquecido, mas ele não esqueceu. E aí, apesar de toda essa divisão e dessa inveja na família de Jacó, Deus ele abençoa a família de Jacó com os filhos, e nesses filhos Deus demonstra a sua graça. Isso mostra para a gente, meus irmãos, uma lição muito preciosa, que não há família difícil ou complicada que Deus não possa transformar e usar para a sua glória e derramar a sua graça. Tá aqui uma família complicadíssima, o sogro ladrão, enrolão, mentiroso, o cabo Jacó é um enrolão, enrolou o pai, mentiu, enrolou o irmão. Aí tá aqui a mulher que ele amava, trabalhou 7 anos, levou um calote do sogro. Aí agora casou com as 2 irmãs. Aí ficou com as servas das irmãs, uma arruma de filho. A irmã tinha raiva da outra, vendeu ele. Ou seja, pense numa confusão que é essa família.
Mas mesmo assim, Deus é tão gracioso que escuta, se lembra e responde à oração desse povo. Detalhe, isso significa que a gente tem que... Esse texto está mandando a gente casar com 4, 5 pessoas? Esse texto está mandando a gente ter 5, 6 filhos? Não. Esse texto está mandando a gente pegar umas mandrágoras e fazer um chá, ir nas encruzilhadas de noite e fazer umas mungangas para ganhar dinheiro? Não. O que é que o texto está fazendo? Está contando só. Isso é um texto histórico. Está narrando essas coisas que Jacó e a sua família fez. Para mostrar o quê? Para mostrar para a gente que toda família é complicada. Não existe família complicada que Deus, por sua graça, não possa usar. Então, se você tem uma família complicada, não se preocupe. Deus é especialista em consertar a complicação. Tu quer uma família mais complicada do que essa? 4 mulheres, 11 filhos. E calma, viu? Vai piorar muito. Os 12 irmãos, um odeia o outro. Os cabas safados, ladrão, cachaceiro. É tudo que você vai encontrar aqui. É o que eu disse desde o começo que a gente começou a estudar Gênesis, né? O único super-herói na Bíblia é Deus. Todo mundo é fraco, frágil e inconstante. Todo mundo. O único forte aqui é Deus. E é por causa dele que a promessa é mantida. Porque ele olha com misericórdia, ele escuta a oração, ele vê aquele que sofre. Então, apesar de todas essas dificuldades, a família ela é uma bênção de Deus. Então, seja grato pela família que Deus lhe deu. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos é que Deus ele abençoa o trabalho diligente. E aí a gente entra na partezinha final, capítulo 30, do verso 25 até do verso 25 até o 43. Jacó, ele depois dessa confusão toda, mostrando essa família complicada, né? Jacó ele vai lá falar com o seu sogro sobre que ele quer voltar para a terra dele. Lembra? Jacó não foi nem pedir dinheiro. Jacó, aqui, parece que Jacó ele foi tratado como se fosse um escravo mesmo. Lembra? Ele era sobrinho de Labão. Labão enganou ele e tratava ele como se fosse um escravo. É tanto que ele não tem salário. Você vai ver quando ele vai discutir aqui, ele vai dizer, olha, deixa eu pegar só meus filhos, minhas esposas, e eu vou me embora voltar para casa do meu pai. Para minha casa, né? Para casa dos meus parentes. Então, eu vou... Aí o Labão diz, né? É como se ele estivesse ironizando aqui. Rapaz, mas peraí, mas o que você quer que eu lhe pague, né? Ou eu já lhe paguei alguma coisa? Isso aqui é ironia, porque ele não deu nada a Jacó. Jacó praticamente trabalhava só para comer. E o detalhe do texto, verso 30 do capítulo 30, é que Jacó diz na cara do Labão, né? Olha, meu amigão, quando eu cheguei aqui, o senhor tinha poucas ovelhas. Por causa do meu trabalho, o senhor agora é um homem rico. Ou seja, Jacó trabalhou tão diligentemente que enricou o tio. O tio não, né? O sogro, né? O pai das suas esposas. Então, mas uma coisa que o texto chama atenção é que Jacó mostra, e Labão percebe isso, que essa fala do verso 30 aqui é do Labão. Né? Deus diz assim, rapaz, olha, eu percebi que por causa do seu trabalho, Deus nos abençoou. Acaba interesseiro, né? Ele não tá querendo aqui Deus não, viu? Tem gente que é assim, sabia? Vem para a igreja só para receber bênção. Vem para a igreja só para ganhar vitória. Depois que ganha, abandona Deus e vai-se embora. Labão. Ele vai dizer aqui, ó. Verso 27. Labão lhe respondeu, do capítulo 30. Labão lhe respondeu, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio das adivinhações, ou seja, das feitiçarias da época,
que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Ou seja, rapaz, eu só quero Deus porque eu só quero que tu fique comigo, porque o Deus que tu acredita me abençoa. Então fica aí. É aquela coisa, tá dando certo, eu fico, né? E tem gente que é assim, né? Só tá perto de Deus para receber as coisas. Só que aí o Jacó, verso 31 a 36, diz assim, ó, eu não quero nada que é seu. Eu vou trabalhar e eu vou fazer o seguinte. E aí vem a jogada aqui, né? A Bíblia é muito linda. Não sei como é que o pessoal não gosta de ler a Bíblia. É muito legal isso aqui. Presta atenção no detalhe. Jacó diz assim, ó, toda ovelha salpiscada, ou seja, pintada, ou preta, né? Ou colorida, né? Assim, várias coisas. É minha. A que for de uma cor é do Senhor. Esse vai ser o meu pagamento. Amanhã eu vou começar a separar as que são salpicadas. Aí o sogro faz o quê? Tá feito, meu filho. Tudo é seu. O texto parece que sugere isso. Eles fizeram o acordo, Labão manda no mesmo instante os outros filhos dele pegar todas as ovelhas, os machos, né, os bode e os carneiros preto, tira do rebanho, todas as ovelhas salpiscadas, ele tira do rebanho e deixa só as ovelhas de uma cor só. Caba nojento. Imagina tu trabalhar com um caba desse. Mas aí sabe o que é legal? Que Labão é um caba nojento. Que ele fez isso. E detalhe, o texto diz que ele fez logo de manhã e botou as ovelhas salpiscadas 3 dias de distância. E aí o que acontece? Jacó, olha, se Labão é ruim, Jacó é infiel. Meus irmãos, Deus apareceu para Jacó. Gênesis 28. Deus apareceu para ele, disse: olha, meu filho, vá para casa do seu sogro, vá para lá. Você vai casar, eu tô com você, eu vou lhe proteger na viagem, eu vou lhe abençoar. Não foi isso que ele disse, Gênesis 28, lá em Betel, né, quando Jacó viu a escada. Então, ou seja, preste atenção, Deus deu essa promessa para Jacó, certo? Agora volta para Gênesis 30. O que Jacó faz? O que Jacó faz aí no finalzinho do capítulo 30? Faz as mesmas mutreta, essas mandinga, essas, como é que chama? Essas, como? Não é trapaça não, é aqui, essas simpatia, obrigado Alex, essas simpatia, porque isso que Jacó fez aqui, verso 37, pegou os galhos, tirou a casca, quando, aí na frente do bebedouro ele botava as varinhas, para as ovelhas tomar água e acasalar na frente das varinhas. E aí, quando as ovelhas acasalassem na frente das varinhas, os bichos nasciam salpicados. Isso é o quê? Isso é esse tipo de coisa. Isso mostra pra gente, de forma irônica, que Jacó não estava confiando em Deus ainda. Porque se ele confiasse que era Deus quem... Aquele Deus que apareceu para ele lá em Betel. Se ele confiasse naquele Deus, ele saberia que Deus é quem iria fazer aquelas ovelhas nascer, tudo salpiscada. De 5 cores, não era nem de 3, de 5 cores direto. Mas porque ele ainda não confiava em Deus, ele fez o quê? Fez das simpatias para ver se... Meus irmãos, que família é essa? Uma faz chá de mandrágora para ficar grávida. O outro corta os cipó para ver se as ovelhas, na hora de cruzar, nasce colorido. Meu Deus, você acha que a sua família tem problema, meu irmão? Ainda? Olhe para essa família aqui, meu irmão. Olhe para essa confusão aqui. Mas aí, sabe o que é interessante? O texto mostra que, apesar da injustiça de Labão, apesar dessas, como é que é o nome, Alex? Dessas simpatias de Jacó, Deus torna Jacó um homem próspero. Jacó, ele continua a trabalhar por mais alguns anos. Isso aqui não foi questão de dias, não, foi anos.
ele continuou a trabalhar diligentemente e Deus honrou ele. Por quê? Porque apesar dessas situações, meus irmãos, dessas crendices populares, dessas simpatias, dessas superstições da família de Jacó, Deus abençoou o fruto do seu trabalho. Todo trabalho diligente, Deus honra. Todo trabalho honesto, Deus honra. Mesmo diante de nossa incredulidade, Deus ele continua abençoando a nossa vida. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está nesse trabalho ruim, rapaz, alguma coisa Deus quer lhe ensinar. Está tendo dificuldade no trabalho, perseguição, luta, alguma coisa Jesus quer lhe ensinar. Eu posso não saber o que é, mas alguma coisa ele quer lhe ensinar. Foi assim com Jacó, é assim com você também. Ai, que família difícil a minha. Jesus quer ensinar alguma coisa para você. Ele quis ensinar a Jacó, ele quer ensinar você também e a mim também. Então o trabalho, meus irmãos, também aqui, assim como a família, ele é enxergado como uma bênção de Deus. Porque é por meio dele que Deus é glorificado. Então Jacó, ele prospera aqui, ele cresce. Não da noite para o dia, mas por meio do trabalho diligente e duro. É tanto que o trabalho dele, apesar de toda a nojenteza de Labão, ele reconhece Deus na vida de Jacó. A pergunta que fica para a gente é: será que Deus se manifesta no seu trabalho? Será que quando você trabalha, as pessoas olham para você e vê Deus? Apesar de toda a nojenteza de Labão, quando ele olha para Jacó, ele vê o quê? Rapaz, fique comigo, porque eu sei que quando você está aqui, Deus abençoa aqui meu negócio. Tem crente que vai para o trabalho e acaba vendo o Satanás, não vê Deus. Porque o crente é tão chato e ruim, dá tão mau testemunho, que é mais fácil acabar ver o Satanás do que ver Jesus na vida daquele crente. Então o trabalho ele é uma bênção e ele precisa glorificar a Deus. Só para a gente concluir aqui bem rapidinho, meus irmãos, sei que a hora está avançada. Mas pense no seguinte, sua família ela é uma bênção de Deus, apesar de todos os problemas. Nunca ache que os problemas da sua família é os maiores problemas do mundo. Não é, meu amigo. É só você olhar para o lado. É só você olhar para a Bíblia. Tu ainda vai ver um monte de problema na família de Jacó. Não dando spoiler, né? Mas vai piorar, meu amigo. Como diz um amigo meu, a tapa vai comer aqui, meu amigo, entre os filhos de Jacó. Um odeia o outro. Eu não vou nem contar para vocês. Eu não vou nem contar. Mas tem um filho que ainda vai pegar a namorada do pai aqui. A concubina do pai. Eu não vou nem contar, pode não ser fofoca. Só para vocês virem. A confusão é grande. Tu acha que a tua família tem problema? Olha para essa família aqui. Então, lembre-se, a família é uma bênção de Deus e que você não pode desistir de orar pela sua família, porque Deus pode usar a sua família quebrada. Deus ele usa e transforma. Deus é especialista nisso. Pegar um monte de caco e fazer um mosaico. Né? E seja grato pelo seu trabalho, porque é por meio dele que Deus vai ser glorificado. O seu trabalho deve glorificar a Deus em tudo que você vai fazer. Amém?